Sigo, né? Perfeito. Então, se falava muito do cuidado com a alimentação. Porque também a alimentação, o que uno come todos os dias é o que vai dar a estrutura para o ayuno. É forte quando uno tem uma alimentação bem mala, muito tóxica, vai ser ayuno, pode sentir alguns dolores de cabeça, bueno, alguns temas podem passar. Mas se llevas uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, com mais energia, mais nutritiva, quando haces ayuno, o corpo como já empieza a acostumbrar-se. É como dar um descansito no organismo. A la mente não, mas ao organismo sim. Já hoje não necessito digerir toda aquela comida. Ai, que bueno. Como fazer exercícios 6 vezes a semana e uno descansa. Tu vas aproveitar esse descanso com todos. Então, também ver esse ayuno como uma pausa. Como um momento de descanso, como um momento de reordenar as energias. Há dias que o ayuno vai ser mais um enfrentamento físico, vai ser hambre mesmo. Há dias que uno não vai sentir muita hambre, mas vai sentir como isso, algo emocional vai passar, ou pode que algum enfrentamento seja mais mental. Ou seja, todo o que venga, é importante sentirlo, acorrer, como tratar também com gentileza tu corpo. Em algum momento que você sienta que o ayuno está sendo muito, entre comillas, agressivo ou muito forte para você, não há necessidade, ou seja, não há necessidade de levá-lo com uma rigidez. Há sim, isso que dijo Molvig, essa decisão. Tomei a decisão e essa decisão é minha fortaleza, é minha proteção, é o que vai me apoiar nos momentos de dúvidas, quando venha toda essa coisa emocional. Bueno, aí é minha decisão. Eu também, a mim me gostava, incluso, porque era produtora, eu marcava entrevistas para a gente se inscrever aos seminários quando hacía ayuno, em restaurante, em café, e a gente ia, comia, eu a mim me encantava ir aí, ver a gente comendo, sentir todo isso, enfrentá-lo, pero isso foi depois de um tempo, porque al princípio eu não hacía isso. Ou seja, uno vai como conquistando as coisas passito a passito, porque se uno quer dar um salto muito grande, a perna pode romper-se, sabe? Como pode ser demasiado grande e pode dañar-se. Então, observem a gentileza com que vocês vão levando e vão construindo essa prática. A prática uno empieza e vai como evolucionando em ela também. Não vou dizer, ou seja, não é que necessita amanhã fazer ayuno e meter-se a um restaurante e fazer as coisas. Não. Ou seja, a princípio, como vai a cada ayuno um desafio, um pouquinho mais. Pero não necessita o segundo já acertou. Então, é assim que funciona para mim, porque dessa maneira eu logro sostener mais a prática por mais tempo. Se deu uma, eu já vou com toda a impulsividade, com todo, não, vai ser toda essa. Quizás eu logre ser 3 ayunos e já não logre mais. Pero se vou como despacito, com gentileza, com cuidado, conhecendo meu ritmo, eu posso ir como evolucionando, crescendo dentro da prática. Que é muito bonito o que uno vai logrando, como o que vai conquistando, o que vai aprendendo com cada prática e uno aprende com uno mesmo. Isso é o mais bonito. E com o compartilhar de vocês também. Como se hace, por exemplo, uma coisa assim que veio que seria importante falar como os últimos minuticos aqui para você, é quando uno está fazendo ayuno, uno para de comer fisicamente, pero energeticamente não. Então, ter contato com a natureza, se pode, né? Eu sei que tem todas as restrições, mas se pode pôr os pés na terra, receber um pouquinho de sol, de viento, como algo da natureza que possa sostener a energia, prender uma vela. Vocês fazem um solo de comida, de água se tomam? Sim, muita água, muita, porque apoia muito o organismo como reciclar e ir ao banho. Então, todo o que vocês sintam que pode ser com a natureza, também que pode seguir se nutrindo, porque isso é importante. E há um tema de los animais de poder,
de los aliados de poder que funciona mucho en el ayuno, que es dejar siempre un prato con comida para ellos. O sea, tú puedes preparar un prato como si tú fueras comer, pero en vez de comerlo, tú ofereces, haces una ofrenda a tus animales de poder, a tus aliados de poder. Pero antes yo no conozco mis aliados. Bueno, oferece a tus aliados, mesmo que tu não conozcas. Mira, sea quien sea mis aliados, sea el felino, el canino, el mamífero, la ave, aquí está el alimento para usted, estoy haciendo ayuno hoy y quiero que ustedes se nutran por mí. Y eso es una práctica que hacemos mucho en la búsqueda de visión, en la visión del halcón. Hay gente comiendo por nosotros, por supuesto, ¿no? Cuando uno hace, pero también uno deja como una ofrenda a sus aliados, o habla con los aliados. Y muchas veces me da más duro la sed que la hambre en la búsqueda de visión. Y yo siempre visualizo que mi aliado está indo allá a tomar el agua por mí y vuelve. De alguna manera, en un nivel de tus cuerpos, eso sucede. O sea, tú te sientes nutrido. E em minha experiência personal, às vezes que hacía isso com os aliados, eu tinha muito menos hambre. Muitas vezes nem tinha hambre. Era como se tuviera, como dijo Molvik, a hambre mental sí, pero a física no. Então, fazer essa oferenda aos aliados é importante. Cada um pode sentir que aliado quer viver seu ayuno, né? Os que conhecem todos os aliados, eu sugiro que vayam provando assim, mira, hoje quero sentir meu ayuno com minha ave, não sei, quero sentir mais com mi. Os que têm lobo, eu não invitaria lobo para ser ayuno porque queda muito enojado, porque ele gosta muito de comer. Pero sim, como de alguma maneira, como é na prática espiritual, é broma isso, tá? Mas na prática espiritual, os aliados a eles como vão apoiar esse processo, porque eles estão te apoiando a nível mais espiritual. Então, sempre quando começar o ayuno, fazer sua dedicação ao maestro, bueno, hacer todo isso que Molvik falou, dedicar ao maestro, fazer seu pequeno ritual de empezar o ciclo de ayuno, não sei se vocês hacen ou não, se não, deixar como isso, prender a velita com todo cuidado, fazer seu pequeno altar, oferecer a los aliados su comida, su ofrenda, prender el incienso, hacer su oración, concentrar su energía y dar como el ritual que empieza tu ayuno. Y al final, cuando cierre el ayuno también, pequeño, no necesita mucha cosa, pero tener ahí en su altar como agradecer todo lo que has vivido, todo lo que antes de comer. Y a sugerencia que ese primer prato maravilloso de sopa que ustedes van a tomar, que um pouquinho vocês podem deixar aí também no altar. Mientras vocês comem essa sopa, deixa também em el altar para os aliados. Quando uno está, por exemplo, na cerimônia xamânica, uno alimenta o fogo primeiro. Todo que uno vai fazer, já seja comida, já seja o que seja, primeiro uno entrega o fogo e depois a uno mesmo ou a gente que está na cerimônia. Então, de alguma maneira, é na prática sencilla que vocês podem ir haciendo para começar e cerrar o ciclo. Dessa maneira, o ciclo de ayuno se queda mais protegido. Então, isso mais ou menos do ayuno, assim, deixar como esse espaço um pouquinho aberto agora para que vocês possam fazer suas perguntas, né? E bueno, o que podemos apoiar que vocês possam, bueno, o espaço de vocês agora. É muito tema, como depois, como em um tempo mais, podemos fazer outro encontro, que daí já é outra experiência de vocês. Mira, já estamos em 10º dia de ayuno, 10ª semana de ayuno, não sei qual. Então, vai ser outro momento já, com outras coisas que vamos poder compartilhar. Então, deixar aberto para que vocês possam perguntar e aí podemos ir apoiando nas perguntas de vocês. Muchas gracias. Entonces, vamos a abrir el espacio de preguntas. Pueden levantar la manito o simplemente abrir el micrófono. Yo creo que levantar la manito para ser más ordenados. Y aprovechemos. Aí eu vi várias manitas levantadas. Eu creio que lá, Mônio? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo, primero que todo, muchas gracias. Qué espacio tan bonito, tan especial.
Tengo una pregunta. Ahorita hablabas de ofrecer los alimentos a los aliados, ¿cierto? Ajá. Pero me queda una duda. Por ejemplo, si supongamos que al inicio les ofrecí una manzanita con un maní, por ejemplo, se deja ahí todo el día ese alimento hasta la noche y luego ese alimento que se puede retirar y yo consumirlo o se desecha. Mira, buena pregunta. La relación con ese alimento va a ser muy intuitiva. Puede que tú sientas que necesitas cambiar antes que termine el día, porque tú sientes que el alimento no tiene más la energía. El alimento no va a desaparecer de ahí, pero tú vas a sentir que ya sentiu que terminou a energia. Se tu comes isso, não vai te fazer mal, pero só não tem nenhuma energia para você. Por isso que muitas vezes não é muita coisa que há que poner, é um pouquinho, e muitas vezes uno deixa na natureza como para volver a entregar à terra, né, o alimento também. O que a terra nos dá, volvemos a entregar a ela também. Então, você pode fazer isso, pero es como no tiene una regla, no, tú dejas el mismo alimento todo el día. Tú vas a observar, observa y tú vas a sentir. Y confía en tu intuición. Eso es muy importante. Como dijo Molby, cuando uno está en ayuno, uno está como un poco, va entrenando más los sentidos, queda más despierto los sentidos, más en la presencia intuitiva y todo eso. Entonces tú sientes, mira, sentí que debería dejar todo el día la misma manzanita con lo que sea. Já perfeito. Senti que como às 4 da tarde, puse um pouquinho mais aí, pedi um reforço um pouquinho mais, cambiei a alimentação, como não vai cambiando a velita, vai cambiando o incenso, senti que deveria cambiar o maní. Senti. Então, aí como mais seguir tua intuição. Prefiro isso do que dizer, não, deixa todo o dia, porque às vezes não é assim. E o trabalho com os aliados é muito intuitivo também, então, desenvolve muito a intuição. Então, lo que venga en la mente, confía. Después, ese alimento, tú puedes ingerirlo, solo que no va a tener energía ninguna, o tú puedes dejarlo, descartarlo, dejarlo en la naturaleza, volver a la naturaleza. Si tú no tienes eso, a mí, lo que hacía cuando no tenía, como dejaba en un bolsito y llevaba al otro día en un espacio, dejaba en la naturaleza. A mí no me gustaba dejar en la basura ese alimento. Porque também representava muito, né, o processo nosso. Então, se não há em tu casa um lugar que tu puedas deixar na natureza, que ao outro dia tu puedas fazer esse processo de llevar e deixar aí. Lo mismo con la sopa, pues decías que al final, cuando uno cerraba el ayuno sin quería, podía ponerles un poquitico de sopa. Lo mismo, el sentir si ese poquitico que les pusiste luego al finalizar lo consume uno mismo o agradece y lo desecha. Un poquitico. Sí, lo mismo. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias. Cata. Hola, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto al agua que tomamos durante el ayuno. Esa agua, tengo la duda, a veces yo preparo agua con limón o agua con manzanilla o agua, ¿se puede mezclar muchas aguas? ¿Se puede hacer agua con semilla? ¿Cómo es el tema de las aguas en el ayuno? Yo creo que no es bueno mezclar mucho. De pronto agua con limón y agua con manzanilla estaría bien. Porque si tú mezclas mucho, puede te dar, tu mente va a recibir una información de cada planta y va a generar confusión en la mente. Entonces, con agua de manzanilla, agua pura y agua de limón, yo creo que más que suficiente. Incluso hay ayunos, a veces, que son buenos ni siquiera poner... É que depende. Hay ayunos que son apenas agua pura. Yo también, a veces me da gana de tomar un té, yo tomo. Pero já hice ayunos que era apenas água pura, para não ter interferência de outro, para me observar se nenhum elemento que me altera, né, mesmo alterando positivamente, para quedar puro com a energia. Pero com isso que tu me dijiste, limão e manzanilla, está bien. Y la segunda pregunta es con respecto al propósito individual y de equipo.
sucedió en este día de ayuno que una persona dijo, bueno, ¿y cuál es el propósito grupal? Y realmente no había un propósito grupal. El propósito era que todos teníamos el propósito de desintoxicar, de purificar, de ganar energía extra, pero realmente no nos pusimos ¿es necesario ese propósito grupal o puede ser que cada uno lo haga individual? ¿Cómo es? Pues buena pregunta también, y siento que es como puede nacer el propósito, porque el hecho de cada uno tener su propósito, estar haciendo el ayuno todo domingo, el propósito grupal es que todos estamos haciendo un proceso de purificación que sea protegido, por ejemplo. Pero lo que siento con tu pregunta es como ustedes están iniciando la práctica, es hacer la pregunta, ¿cuál sería un propósito grupal? Y si no hay la respuesta, aún no hay ningún problema, pero se deja el espacio abierto para que vaya a nacer. El chamanismo, lo bonito que he aprendido en los últimos tiempos es que dejar un espacio para que las cosas nazcan más del corazón. Entonces también como, pero el espacio no deja con la pregunta, porque ahí se puede, bueno, entonces vamos dejar que llegue a través de intuición, de sueño, de un compartir, del encuentro de hoy, que vayamos como creando un propósito grupal, que puede ser purificación de todo ese equipo, que puede ser fortalecimiento de todas nuestras metas, nuestro sueño, no sé, pero ahí que puedan hacer de ustedes. Entonces no es que hay que tenerlo, sí, no, o sea, van a sentir que es una energía adicional de protección y de firmeza en el proceso. Pero bonito si es algo que nace de ustedes, que nace del momento. Ahora sentimos que sí, vamos a poner un propósito grupal. Quizá vaya, no sé, 4 semanas para que el propósito se fortalezca. Ahí va a depender de ustedes, del grupo, ¿no? Gracias. Bueno, ahí hay un propósito que yo puse como líder, que eso también vale, y es que Vale. cuando se empezó a gestar la información, el propósito era el sentir que nos respaldamos los unos a los otros, que es lo que hace una tribu. Y está la tribu Cóndor Blanco y está la tribu Humanidad como tal. Y poder sentir, digamos que el año pasado estuvimos ayunando varias personas del equipo como tal, pero este año abrimos a muchas personas, a las personas que sintieran el llamado a llegar, y siento que ha sido muy bonito. Arro, maravilla, Jarlik. Seguimos con Alexandra. Sigue, hermosa. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por abrir este espacio para nosotros. Gratitud desde mi corazón. Estoy muy feliz de conocerlos. Amo. Quiero entrar a la escuela de Kim Forest y bueno, espero que sea el propósito poder estar ahí. Bueno, sí, estoy muy feliz desde que supe que nos íbamos a encontrar y cuando los vi sentí maripositas en mi estómago. Qué bueno, vida. Yo soy nueva en el ayuno, apenas estoy iniciando y este domingo fue mi primer ayuno. Y me pasó algo que tú hablabas ahorita a ratos llegaba una emoción como de ira, se iba, llegaba, se iba. Como es mi primer ayuno, no sabía yo, pues yo la sentía, pero yo, ¿por qué? Entonces, en esos casos, ¿qué es bueno hacer cuando uno empieza a identificar esas emociones que no son tan buenas? El lunes, ¿cómo te sentías? Me imagino que te sentías bien. Sí, paz, o sea, fue una sensación maravillosa. Ese día sentí mucho dolor de cabeza, a ratos ira, como a las 3 de la tarde sentía que ya quería que se acabara y así, muchas emociones. Pues, mira, yo creo que cuando acá en Brasil hay un dicho, cuando se está lloviendo, ¿qué se hace? No sé si ustedes tienen ese mismo dicho allá en Colombia, pero se deja llover. No hay que hacer. Se deja que la llueva
né? Llueva. Se vem a rabia, que venga. Está vindo para sair. Encontrou um espaço para sair, para poder cumprir sua função de entregar algo que tinha que entregar de pronto, né? Então, eu creio, e ela não é muito para isso também, é para limpar o emocional. Então, eu creio que é que aceitar e se viene. Por isso digo que eu não tenho nenhum foco. Não sei como estava tu dia, né, tuas atividades, né? Ou lutando com atividades para ser mais difícil. Se não está mais suelto, mais fácil. Pero é deixar que venga e, né? O dia está para isso. É o dia de limpeza. E Lamte já vai complementar. E às vezes o dolor de cabeça é por os cafés. Não sei se tu eres cafezeira. No, no me gusta el café. No. Não toma café? Não. Já he visto, né, de falado com muitos amigos, quando não toma café, e daí não toma café no dia do ayuno, como que o corpo sente falta e dá um dolorcito de cabeça. Pero nesse caso, é a falta de alguma comida que tu está acostumbrado. Pero há que poner atenção, se não é café, se é alguma outra comida que tem estimulante, que quando sentes falta, tu corpo reacciona assim. Dulce, de pronto, Lamte vai complementar. Só como complementando, que primeiro me gostaria só de ajustar algo aí que tu hablaste, que não há emoção negativa. Há uma emoção. Se é rabia, medo, alegria, tristeza, a emoção não é negativa, a emoção é. Pero a maneira com que manejo essa emoção pode estar sendo negativa para mim ou não. Então, hablo isso desde a psicologia, porque sou psicóloga também, e aí como me dá uma cosita quando a rabia não é negativa, a rabia incluso, claro, a rabia pode te apoiar, pero vai depender como tu manejas ela, como dijo Molby, se viene, deixa venir, porque se tu intenta como reprimi-la, ela vai implodir hacia dentro. A rabia hacia dentro é a depressão. A rabia que não é sentida, a rabia que não é manifestada, por supuesto, não vai pegar a nadie aí, por favor. Pero que saia quizás como almohada, ou principalmente sentir isso, como perguntar, investigar de onde vem, pero rabia de quê? Rabia de não poder comer, rabia de não sei o quê, rabia de... E quizás venham algumas emoções de infância, memórias que has vivido, porque também são contenidos do inconsciente que vão chegando. Então, não há buscar, não só para você, para todos, não classificar tanto negativo, positivo, o que uno está vivendo em um processo xamânico de purificação. Porque nenhum processo xamânico que vivemos, há como, isso é bom, isso é malo. Isso é o que uno está passando e tem como um motivo por lo qual estou passando. Então, uno vai buscando o sentido de lo que uno está vivendo. Então, é sentir, perguntar-te, ver de onde vem, onde siento em meu corpo, conhecer-te, porque é como um autoconhecimento que uno vai vivenciando. Não é uma emoção tão tranquila de sentir, por supuesto. Nenhuma medo, tristeza, uno quer sair rápido disso, pero também, como dizia Rumi, esse poeta... Onde era de Turquia. O poeta de Turquia, esse bem famoso, dizia que em la herida é como de onde vem a luz, onde passa a luz. Então, o dolor tem uma história para nos contar. Quando uno empieza a ter uma postura mais de curiosidade, de querer saber de onde vem essa raiva, pero que sinto desde quando sentia isso, mira quantas vezes he sentido raiva em minha vida, que é que sinto em meu corpo, pronto, já a raiva se foi. Pero, claro, não querer sair tão rápido da raiva ou da emoção que venga, poder ir despacito, aprendendo a dar espaço a elas e a senti-las, porque não há emoção negativa. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, por favor. Bueno, mientras aparecen manitos por ahí,
Una cosa que me han preguntado mucho Lampi y Molbeck es, pues claro, ¿cuándo vamos a tener Kainapi? Todos estamos desesperados por Kainapi, pero bueno, yo creo que es mundial. Todos estamos desesperados por Kainapi. La respuesta que nos he dado después que estamos revisando, estamos queriendo ser muy congruentes, respetuosos de la energía que se está moviendo y bueno, pues hasta ahorita no hay luz verde, pero igual hablemos un poquitito de eso, Lampi. Pues a nosotros también nos gustaría estar haciendo Kainap. Nunca me imaginé que iba a quedar tanto tiempo sin hacer Kainap en mi vida. Eso fue una sorpresa. La vida nunca deja de nos sorprender, ¿no? Y claro, desde el posicionamiento de Cóndor Blanco, ¿no? Oficialmente estoy chequeando siempre por allá, ¿no? Porque es de allá que viene la orientación. Hay la orientación de todavía esperar, ¿no? Para hacer el Kainap, porque es una responsabilidad muy grande. Uno sabe la bendición, todo lo bueno que el Kainap genera, y a la vez también es un momento más delicado que es importante esperar un poquito más, así que las cosas como se reordenen para que vayamos nos juntar otra vez, como y tener todo esse movimento, né, que nesse momento está tão desafiante. De qualquer maneira, então, essa é a orientação de Cóndor Blanco, né, que todavia vamos esperar um pouco mais. Agora, esse pouco mais, não há muito como saber se é amanhã, se já na próxima estação já logramos ser algo, porque também vai depender muito de como vai estar todo o que está sucedendo a nível mundial. Por exemplo, acá em Brasil está fortíssima a coisa. Nem pensar. Colômbia pode que alguns lugares tenham um pouquinho distinto. Então, a cada tempo vamos chequeando como está em cada país. E aí eu levo essa informação ao Cóndor, né? À administração, ao CEO de Cóndor. E aí com o Sol, eles veem como está a situação e dão a orientação. Então, estamos nesse movimento porque né, da forma que estamos vendo que é importante manejar nesse momento toda a energia que genera tudo isso. Agora, isso não impede também de estarmos fazendo esses encontros que são mais online, né? E essas práticas que, de alguma maneira, fortalecem nosso espírito, hasta que podamos nos juntar em Kainap outra vez e chorar todos juntos quando estejamos adentro, porque vai ser emocionante a coisa. Então, é isso, sim. É algo social, né? Não depende de nós outros. Por nós outros estaremos aí a hora sendo Kainap. Mas se vamos, vem uma polícia, não sei, né? Então, é por permissos sociais, que no, municipais, tudo, né? Não se pode juntar, não se pode aglomeração. Então, esperar passar todo passa, né? Nada é eterno. Um dia vai passar e vamos retornar a ser nossos canais. Gracias. Astarish, pronuncié bien tu nombre. Astarish. Astarish. ¿Ela escreveu? Não se escucha. Ay, no. Ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno. Buenas noches para todos. Muchas gracias por las enseñanzas y por compartir su conocimiento esta noche con nosotros. Primero, tengo 3 preguntas. Una es que yo había leído en el libro de los aliados de poder que los aliados ayunaban o los miércoles o los jueves. Entonces, ¿cómo se puede hacer para, si yo ayuno, por ejemplo, un miércoles, que no se me cruce con el ayuno del aliado? ¿Hago una negociación con él o cómo se hace ahí? Sí, mira, sí, una negociación. Tu ayuno um dia e os outros. Porque, claro, os aliados, eles estão por você também. Claro, eles têm seus movimentos, pero
se tu sientes esse chamado de ayunar um jueves, por exemplo, como informar-les é importante. E poner aí el plato a ellos, está todo bem, porque aí eles também se reorganizam de outra maneira. Há uma inteligência espiritual chamânica muito forte, assim. E se há um diálogo, se há essa conexão de você com eles, não há problema. Não há uma rigidez tão forte assim em el mundo chamânico, não há uma rigidez tão forte na natureza. Então, o que não há na natureza, não há em el mundo chamânico. Eso es lo bueno. Entonces, essa flexibilidade, essa adaptação, esse ajustar-se, né? Quando uma planta está crescendo e há que como dar uma volta em uma pedra para seguir su rumbo, ella vai fazê-la. E a natureza é uma maravilha, o que nos ensina sobre isso, sobre no todo que é rígido se quebra. Então, toda a ensinança que vocês leiam, toda a ensinança que vocês recebam, também tomá-la assim com essa flexibilidade e adaptá-la na prática do dia a dia de vocês. Assim. Então, não há problema, pues, como, mira, pode ser ayuno el jueves, então, aliados, elijam outro dia para hacer su ayuno. E aí, hacer a mesma prática. Listo. Y les haces una ofrenda en el día de tu ayuno. Eso, haz la ofrenda en el día de tu ayuno. Eso. Ok. Con respecto a lo que hablaban del ayuno, yo lo realizo en días diferentes a los domingos. Y entonces, como yo tengo que ir al trabajo, pues a la empresa, me pasa con frecuencia, yo pensaba que era por el día o porque antes lo hacía, digamos, días diferentes y coincidía con fechas de cumpleaños en la empresa. Entonces, el ayuno, yo tuve que hacer el ayuno el martes y los martes hago teletrabajo, entonces el mes pasado yo estuve relajada, acá tranquila. Y ya ahorita cambié a abril, hacemos ayuno los miércoles y coincidencialmente los 2 miércoles que me ha correspondido, un día fue cumpleaños otra vez y al siguiente miércoles fue la gerente técnica, nos regaló helado para todos. Entonces, pues yo no consumí el helado. Entonces me cuestionaba ahorita porque yo la verdad pensaba que era un autosabotaje. Y entonces, pues por lo que decían ahorita, que hay que dejarle como, o sea, que la mente esté tan decidida a hacer el ayuno que no venga ese saboteador. Pero también lo veo de la manera que es como si estuviera enseñándole a los otros lo que estoy haciendo, porque a mí me preguntan, ¿por qué no estás comiendo? Y yo, pues, a veces me corresponde o me gusta compartir que porque hago el ayuno. Entonces, ahorita lo tomé de esas 2 maneras, pues porque lo estaba viendo era por el lado como negativo de que, es que me estoy saboteando, porque es que siempre coincide que es un cumpleaños. Yo decía, pero ¿qué debo aprender si siempre me saboteo con un cumpleaños? Entonces, no sé ahí si se puede presentar por ese tipo, porque sea más por un saboteo mío o porque realmente debo enseñar al otro. Pues porque la verdad es que ese ha sido todas las veces del ayuno. No he perdido medio, solo como en uno me salvé, pero el resto todos ha sido el saboteo. Sempre que uno tiene que dar explicaciones, uno se cansa y a veces uno pierde energia. Porque, como dije antes, as pessoas não vão entender. Às vezes, é melhor dar uma resposta bem estúpida. Sabe que? Estou achando uma penitência porque o burro de meu tio tomou uma patada de um cavalo. Sabe? Uma coisa assim. O perro de meu vizinho estava com uma coisa estranha e eu estou achando uma penitência que ele me pediu para chamar. E me gusta fazer essas coisas, sabe? Estou dando aqui resposta bem tonta, porque às vezes a resposta tonta é melhor do que dar explicações e dizer que tens um caminho, que está sendo grupal, que não sei o que. Então, o melhor é que não tenha que dar explicações. E aí vai, né? Sempre vai... provavelmente sempre vai ser cansado ou ter que explicar-se quando passam... Ou seja, se te regalam uma coisa e todos os colegas querem e tu não.
te vou mirar raro, né? Sí. Ou estou começando uma dieta porque não sei o quê. Uma resposta física, não espiritual. Ok. Estou no mês que não como doce. Estou no mês que decidi provar não comer harina de trigo. Sabe? Assim, esse tipo de excusa, porque, né? Nada que tu pueda sentir-se expuesta, sabe? Como tu sienta como que... Pero que tu pueda proteger essa prática. E aí também sinto que não tomar tanto como saboteador, pero como, bueno, quizás para enseñarte a ser más astuta en las respuestas, o para tener más sensibilidad para quién hablar, né? Para quién hablar las cosas que, como decías tú, né? Que yo puedo enseñar al otro. E para quem tu pierdes energia e vá como... não vai adelantar nada, explicar nada, então também para aguçar, se diz aguçar? Aguçar. Aguçar mais tu sensibilidade, tu discernimento, pude sentir que essa pessoa sí se interessou por isso, se interessou, então vino buscar, me perguntou, isso sim, essas pessoas sim se pode dizer. Quando é um interesse real, aí sim, aí tu dá toda a explicação. Pero quando não sente que vai dizer, e vão, isso que digo, vão te mirar raro, pero não por la energia que tu vas perder aí, más que nada, como protejo as mis práticas. Então, yo lo que sentí de compartir es eso, como quizás estar más, como desarrollando más tu astucia, porque siento que tienes una energía bien de pureza, de ingenuidad, y eso es bueno, pero muchas veces hay que saber cómo proteger esa energía también. E isso, assim, como saber para quem contar e para quem usar como uma excusa mais social, que daí não necessita gastar tanta energia, proteger um pouquinho mais. Ah, listo, gracias. Y la última pregunta, la última. Perdón, Astrid, queda un minuto. Entonces, Ay, entonces, no, yo después le digo a Molve para que otra Sí. persona Eso. hable. Mira, e se vocês têm qualquer pergunta, pode passar ao Jarenick, o Jarenick pode passar nosso contato e pode ser diretamente a nós outros. Bueno, aproveitar esse último minuto aqui, agradecer muito essa oportunidade, foi bonito poder sentir vocês, felicitar-les por la prática, que essa prática é potente, muito potente, sigam com energia, com proteção, com muita bendição, fazendo essas práticas chamânicas que são muito importantes. E depois de um tempo mais, podemos ter um outro encontro para falar um pouquinho de outras práticas xamânicas também, para que pueda ir apoiando aí as práticas de vocês. Então, muitas graças aí por esse momento. Muchas gracias. Já estou com um pouco de sonho porque desperto super temprano para meditar, pero feliz de estar com vocês e quando tenho uma próxima oportunidade, sigamos falando. Un gusto, buen ayuno. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue rico estar acá. E qualquer pergunta, escrevam aí a Jarilic, que contestamos por áudio. E daí enviamos a vocês, se quedou algo. Tá, Jarilic? Graças por tu persistência, Jarilic. Abraço a todos, todas. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Besos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Bueno, salgo acá. Aquí.